agora a gente tem um momento especial. Vou chamar aqui o jornalista, editor e pastor Michelson Borges para compartilhar com a gente algumas informações que vão nos aproximar da visão da volta de Jesus. Existem muitas notícias que mostram como as profecias da Bíblia estão se cumprindo. E ele vai mostrar para a gente hoje como isso é real, como isso é verdadeiro, vai apresentar fatos atuais e vai mostrar para a gente que a nossa salvação está próxima. Em breve, Jesus vai voltar. Seja bem-vindo, pastor Michelson Borges. Já está aqui com a gente? Boa tarde, amigos. É uma alegria me unir a vocês nessa programação tão abençoada. Reavivamento realmente é algo de que todos nós precisamos. E estar com vocês aqui, uma instituição co-irmã, porque eu trabalho na CPB, Casa Publicadora Brasileira, estar com vocês da Superbom realmente é um grande privilégio, uma grande alegria. Eu pensei no que eu poderia apresentar para vocês que estão participando da live neste momento aí já caminhando, né, para o encerramento de um sábado tão especial, um sábado em que invocamos a presença de Deus, pedindo que Deus realmente intervenha, nos ajude a estar mais próximos dele no momento de consagração. E o meu tema, ele é uma pergunta que quase expressa uma angústia, um clamor, uma saudade, o que Jesus está esperando. Eu sei que pode parecer até um pouquinho ansioso, né, da nossa parte. Nós sabemos que Deus tem o seu calendário, que Deus nunca erra, mas nós somos seres humanos, somos finitos, somos frágeis. Eu tenho certeza que Deus, ele olha para nós com muito carinho, que Deus quer nos confortar, nos fortalecer, nos reavivar, para que possamos estar prontos para o breve aparecimento dele nas nuvens dos céus. Então não poderia começar esse tema de outra forma, senão lendo duas promessas maravilhosas, ditas por seres que não podem mentir. Olha só, a Bíblia diz que não mentem. Então, o que eles dizem, o que eles disseram, realmente expressa a pura verdade e vai acontecer. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, se está com ela na mão, ou se está com o seu dispositivo eletrônico, eu quero convidá-la para lermos juntos essa promessa. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, o texto de João, capítulo 14, versos 1 a 3. Eu quero te convidar a fazer uma viagem mental no tempo. Tente imaginar ali aquele salão, aquele cenáculo, para onde Jesus convidou os seus discípulos para um jantar de despedida. Porque foi basicamente isso, a Santa Ceia, antes de Jesus morrer na cruz. Então ele convida seus discípulos, mas todos percebem que há um clima pesado. Não era como outros momentos que, quem sabe, eles puderam sorrir, cantar, se alegrar. Ali pairava realmente um clima de despedida já. E Jesus, obviamente que lendo os corações, e nesse momento nem precisava ler os corações, era só olhar nos olhos, ele profere então palavras muito alentadoras, que alcançam os seres humanos aqui, no século XXI, que alcança você e a mim neste momento. Ele disse: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Como é bom ler essas palavras de quando em quando. Como é bom lembrar que aquele que nunca mentiu e não pode mentir, porque ele é o Deus da verdade. Jesus é aquele que de si mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, Jesus Cristo, e ela os libertará. Ela vos libertará. Então, se ele é a verdade, há uma coisa que para Deus é impossível. Veja que coisa, né? Que paradoxo. Para o Deus Todo-Poderoso, há coisas impossíveis, e essa é uma delas: mentir. Porque ele é o Deus da verdade. E se Jesus disse para os discípulos e para todos nós, por extensão, que ele voltará, eu não tenho nenhum motivo para crer que isso não vai acontecer. Todas as profecias do passado se cumpriram. A promessa, a advertência de um dilúvio, por mais que aquelas pessoas
escarnecessem do profeta. Aconteceu. A promessa da primeira vinda de Cristo. Estamos agora lendo no projeto Reavivados por Sua Palavra, exatamente nesse momento, sobre João Batista, o nascimento de Jesus, o anúncio do Messias, o batismo de Jesus. Que momentos maravilhosos. E ali vemos que a promessa, a profecia, foram 400 anos de intervalo entre o último profeta e o nascimento de Jesus. Para alguns poderia parecer que não mais ia se cumprir aquilo que foi anunciado, mas no tempo certo, na plenitude dos tempos, aconteceu. E se tudo isso aconteceu, eu tenho certeza absoluta de que a volta de Jesus também vai acontecer, no tempo de Deus, que eu creio se aproxima rapidamente, mas vai acontecer. Avance agora aí para um livro mais, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 e 11. Além de Jesus, já bastaria a promessa dele, né? Mas tem mais. Além de Jesus, quem mais que não pode mentir, disse que ele voltará. E, inclusive, acrescentou detalhes. Como ele voltará? A cena aqui, para resumir, é o momento da ascensão de Cristo. Ele havia ressuscitado, permaneceu alguns dias aqui na terra com a sua igreja, com os discípulos, orientando, dando as últimas orientações, e nesse momento aqui de despedida, ele então ascende para o céu. Bem, à medida que subia e era oculto pelas nuvens, obviamente que Jesus olhou para baixo ali e viu seus discípulos com um olhar de tristeza, de saudade. Afinal de contas, haviam sido 3 anos e meio de uma convivência muito intensa, todo o tempo com Jesus. E aqueles que andam com Jesus têm saudade dele, mesmo nós que não o vimos fisicamente, pessoalmente, mas porque temos comunhão com Jesus, porque lemos a sua palavra todos os dias, porque oramos e conversamos com ele como um amigo, temos saudades de Jesus. Eu tenho saudade dele. E aqui imaginem os discípulos, olhando para o céu, eu consigo até imaginar lágrimas nos olhos. Quando vai voltar? Será que vai demorar muito? E aí Jesus pede que 2 anjos da comitiva que o acompanhava desçam para confortar aquelas pessoas. E aí as palavras são muito bonitas, né, quando eles dizem assim, Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Eu gosto muito dessas palavras porque aqui nos são revelados alguns detalhes sobre a vinda de Cristo. Nós sabemos que todo olho o verá, como diz Apocalipse 1:7. Nós sabemos que a vinda dele é comparada a um relâmpago que cruza o céu de lado a lado, né? Ou seja, algo muito visível, que ele virá em glória e majestade, rodeado por seus anjos. Sabemos de tudo isso. Portanto, não tem nada de secreto, não tem nada de arrebatamento prévio. Os mortos, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, os mortos em Cristo e os vivos receberão corpos imortais e subirão para o céu juntos na volta de Cristo, não antes. Então o arrebatamento será durante a volta de Cristo, não será secreto, será visível, e a vinda de Cristo também será, a parousia de Cristo será visível, gloriosa. E os anjos aqui dizem o seguinte, olha, do mesmo modo como vocês estão vendo Jesus subir, ele voltará. De que modo? Fisicamente, pessoalmente, rodeado por anjos e entre as nuvens dos céus. Se ele voltará desse modo, como será? Fisicamente, rodeado por anjos, entre as nuvens dos céus, e ele mesmo. Ele, aquele que foi tocado por Tomé. Toque aqui, Tomé, se você tem dúvidas ainda. Aquele que perguntou o que vocês têm para comer, e aí ofereceram o que tinham ali, peixinhos e mel. Ele comeu dizendo o seguinte, olha, eu não sou um fantasma, como essa ideia errônea existe por aí, sou eu mesmo. Meu corpo é glorioso como será o de vocês, mas sou eu mesmo. Pode ser abraçado, pode se contemplar seu rosto, pode se olhar nos olhos dele quando vier. Então é muito bom saber disso, né? Que Jesus prometeu, anjos de Deus prometeram, a Bíblia promete. Existem milhares de versos bíblicos que fazem referência direta ou indireta à vinda de Cristo. Deus não brincaria com um assunto tão sério. Ele voltará. Agora a pergunta é, o que Jesus está esperando? Quanto falta? O que mais resta acontecer? Eu quero compartilhar com vocês aqui parte de uma apresentação em que eu falo sobre os sinais da volta de Jesus. Na verdade, eu quero só recapitular com vocês
algo que já é do conhecimento de todos, né? E pelo menos deveria ser. Jesus, em Mateus 24, em outros textos também do Novo Testamento, ele menciona sinais que apontam para a proximidade de sua vinda. Por exemplo, 2 Pedro 3, 3 e 4, lembram disso aqui? Escarnecedores. Como há escarnecedores hoje fora e, infelizmente, dentro também das igrejas. Pessoas que brincam, duvidam e debocham daqueles que pregam a volta de Jesus. Quando alguns falam sobre decreto dominical, por exemplo, sacudidura, esses eventos que antecedem a vinda de Cristo, já há pessoas que estão rindo disso, debochando disso, e logo mais terão uma amarga surpresa. Bem, cada escarnecedor desse que duvida da volta de Cristo, que faz brincadeira com a escatologia, está cumprindo uma profecia que justamente aponta para a proximidade da volta de Jesus. Cada escarnecedor cumpre essa profecia. Onde está a promessa de sua vinda? Dizem esses debochados, né? Ele virá. E se não se arrependerem, como eu disse, terão, infelizmente, uma amarga surpresa. Bem, outros sinais que nós encontramos na palavra de Deus, entre eles, né, temos aqui o sinal da guerra, Mateus 24, 6 e 7. O século XX testemunhou as piores guerras da história. Morreram mais pessoas, 70 milhões é a estimativa, né, nessas duas guerras mundiais, do que pessoas morreram em todas as guerras anteriores. Então, o século XX é considerado o mais sangrento já registrado. Só que as guerras continuam. O mundo ainda tem muitas guerras acontecendo, rumores de guerras. Nós vimos aí, durante o governo Trump, quase que houve uma guerra entre Coreia do Norte e Estados Unidos, né? Ameaças ali, movimentações militares. E há dias atrás, quase de novo aconteceu um conflito aí que poderia se tornar algo muito grave, né? A OTAN, Rússia de outro lado, China e no meio de tudo isso a Ucrânia. Mas, por misericórdia, mais uma vez o mundo foi poupado de uma guerra, de uma catástrofe. E a gente vê realmente Apocalipse ali quando diz que os ventos, né, os conflitos estão sendo contidos pelos anjos, é uma realidade, por misericórdia. Mateus 24, 7 fala do sinal da fome. E nós sabemos que com essa pandemia, infelizmente, essa mazela, ela se ampliou bastante. Graças a Deus, há entidades como a ADRA, eu tenho apoiado essa campanha e sou um doador. A ADRA tem feito o que pode para minorar, amenizar esse problema da fome. 19 milhões de pessoas em nosso país, é a estimativa, estão enfrentando esse problema. Então, os últimos 100 anos testemunharam 4 das maiores fomes da história. Na Rússia, em 1921, e 33 também, na China, de 28 a 30, Bangladesh, 43 a 44, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas morreram de fome. É algo muito triste. Isso não parou. O mundo hoje continua sofrendo essa mazela terrível. O sinal da pestilência, não precisa nem falar muito sobre isso, estamos atravessando esse problema. Mateus 24, 7 fala que haveria pragas, pestes, doenças. Olhando para trás um pouquinho, vemos aí a gripe espanhola, 1918, né? 21 milhões de pessoas, a estimativa de mortes que houve naquele momento histórico. Mas ainda assim, não foi uma pandemia, né? Não chegou ao Brasil, por exemplo. Hoje estamos atravessando uma pandemia. O mundo todo, praticamente todos os países, estão aí lidando com essa doença, a Covid-19, e outras doenças mais já se prevê que possam trazer mortes e situações complicadas à humanidade. Isso já estava previsto. Não é nem para que nós nos assustemos, apesar de sofrer muito com isso, mas eram previsões que já haviam sido feitas, né? Além disso, sinal dos terremotos. Hoje, com a Covid dominando os noticiários, quase não se fala de outra coisa, mas terremotos têm acontecido. Erupções vulcânicas aconteceram já este ano, bem intensas, né? E é dito aí que terremotos em vários lugares. O último século testemunhou 2 dos maiores terremotos da história. China, 1920, 180 mil mortos. Japão, 23. Total de feridos, 1,5 milhão, dos quais 200 mil morreram. O terremoto no Japão foi descrito na ocasião como a maior catástrofe desde o dilúvio. Podemos mencionar também os terríveis terremotos do Haiti, há poucos anos, e o 4º maior terremoto da história, ocorrido em 2011 no Japão, com intensidade máxima de 9 graus na escala Richter, intensidade máxima. Então, realmente,
isso continua acontecendo. A terra agoniza, como diz o apóstolo Paulo, né? O sinal dos tempos difíceis, lá em 2 Timóteo 3, 1-3. Então, apesar de tantos investimentos em segurança, para combater o crime e tudo mais, infelizmente, violência, assassinato, roubo, estupro, não param. E aumentam, inclusive, né, proporções alarmantes. Então, os governos não sabem o que fazer para restringir esses problemas. Medo de terrorismo. Então, são tempos muito complicados, insegurança, né? O sinal do temor, como eu disse há pouco, né, o terrorismo mesmo, Lucas 21, 25, 27 e 26, pessoas que estão aí, como diz o texto, desmaiando de medo do futuro, não sabem o que vai acontecer. Alguns países, apesar de tanto investimento, eles vivem sob esse espectro, né, do terrorismo, dos atentados e coisas parecidas. O sinal dos dias de Noé, Mateus 24, 37 a 39. Ali Jesus fala a respeito da licenciosidade, da lascívia, dos pecados de violência e outras coisas mais que antecederam o dilúvio. E nós vemos coisas hoje acontecendo também de forma absurda, né? Eu posso mencionar, por exemplo, aqui, entre aspas, né, casamento entre 3 pessoas, como aconteceu na Colômbia. 2 homens se uniram em casamento, ali, entre aspas, o casamento, e aí um deles traiu o companheiro com um terceiro. Mas em lugar de haver uma separação, o traído pensou, por que não convidar esse terceiro para morar com a gente e viver com a gente? E a Colômbia oficializou um casamento entre 3 pessoas do mesmo sexo. Então, está havendo uma deturpação do conceito bíblico de casamento e de outras coisas mais, e não é para a gente de se estranhar, porque isso já estava previsto, né? Um novo momento que prenuncia não mais um dilúvio, mas a vinda de Cristo, né? A imoralidade tomando conta do planeta. O sinal do evangelho pregado, esse é o último que falta se cumprir, na verdade. E nós temos um papel aí, né? Mateus 24, 14, que diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Esse é o último sinal. Preguemos, anunciemos. Eu fiz um pacto com o meu Deus faz tempo já. E com a morte do meu pai, há 6 meses, eu renovei esse pacto e disse, Senhor, eu falei de tudo para anunciar a tua vinda e, de alguma forma que eu não entendo muito bem, abreviar a tua volta. Por favor, queridos, façam o mesmo pacto. Senhor, me ajuda a aproveitar as oportunidades de falar da tua vinda, do teu amor, da salvação, porque quanto mais pessoas ouvirem falar da volta de Jesus, mais pessoas estarão conosco no céu e mais brevemente Jesus voltará. Uma das grandes maravilhas de um dia estar na eternidade é receber abraços de pessoas que serão eternamente gratas pelo fato de estarem lá. Eu seria eternamente grato ao meu amigo e irmão Vanderlei Ricken, bibliotecário do IACS, nosso Instituto de Ensino lá do Rio Grande do Sul, porque ele teve coragem de pregar o evangelho para mim, porque ele ficou por 3 anos perseverando enquanto eu não tomava a minha decisão. Ele não desistiu de mim. E eu louvo a Deus porque há muitas pessoas como o Vanderlei, hoje ainda, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação, enquanto alguns apenas querem ficar, talvez, ali ociosamente criando problemas, há outros que estão na linha de frente, trabalhando, amando essa causa e anunciando a volta de Jesus. Louvado seja Deus por esses crentes, por esses adventistas fiéis, que não esqueceram o que é ser um verdadeiro adventista do 7º dia. Mas tem um sinal que não é muito falado nos cultos, nas pregações, nas palestras, sobre volta de Jesus. É o sinal, estas coisas. Já ouviram falar desse sinal? Lucas 21, 28 a 32, ali Jesus fala assim, quando vocês virem acontecer todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Bem, terremotos sempre aconteceram na história. É verdade. Guerras também sempre aconteceram. Fome, houve várias no passado. Acontece que nós nunca vimos, em toda a história, acontecerem essas coisas com tanta intensidade e todas ao mesmo tempo. Por isso que eu chamo de sinal essas coisas. Porque Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem simultaneamente, saibam que está próximo às portas. E realmente é um tempo bastante especial que estamos vivendo. Outra coisa para a qual eu quero chamar a atenção de vocês, eu sei que é muito óbvio, mas é bom lembrar de quando em quando, é que o nosso planeta é um barril de pólvora. E que as nossas estruturas humanas são tão frágeis. Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2012, uma erupção solar provocou uma poderosa tempestade que passou perto da Terra, raspando.
era grande o suficiente para devolver a civilização moderna ao século XVIII. A NASA informou isso aí. O fenômeno, que passou perto da órbita terrestre em 23 de julho de 2012, foi a tempestade mais poderosa nos últimos 150 anos. Por uma semana, essa tempestade, veja naquela figura ali, naquela ilustração, a Terra, né, está ali embaixo à esquerda, para você ter uma ideia do tamanho, da escala, ali está o tamanho da Terra, e à direita o Sol. Essa mancha que está sendo projetada dali é uma tempestade solar. Portanto, essas massas de ejeção coronal, como se diz, ou flares, ou tempestades solares, são capazes de engolir planetas inteiros. Elas se propagam pelo espaço com radiação, com muita força, né? E quando se aproximam da Terra, o estrago é muito grande. Para você ter uma ideia, em 1859, aconteceu algo parecido com isso aqui, tá? Uma tempestade de mais ou menos dessas proporções. Só que em 1859 não havia tanta dependência de energia elétrica como há hoje. Diz aqui o Daniel Baker, professor de Física e Atmosférica e Espacial da Universidade do Colorado, que se a erupção tivesse acontecido uma semana antes, a Terra teria ficado na trajetória. Em 1859, todos os telégrafos, alguns transformadores que havia foram queimados, tá? Especialmente no hemisfério norte, onde foi realmente ali o foco da tempestade. Se fosse hoje, todos os satélites seriam torrados. Internet, pode esquecer. Abastecer seu carro no posto de gasolina também não dá, porque é tudo elétrico. Sua conta bancária ficaria indisponível. E quantas coisas mais aconteceriam num tempo em que seria necessário aí gastar um bom tempo, né, para fabricar novos transformadores, colocar todos os sistemas em funcionamento. Seria um caos. Voltaríamos ao século XVIII. E aí, sabe-se lá quanta violência, quanta baderna poderia advir de tudo isso. Por uma semana, isso não aconteceu. E acho que muitos dos seres humanos aqui na Terra, a maioria, não deve nem ter ficado sabendo do risco que correu por uma questão de dias. Nós vivemos num planeta muito frágil. E se não fosse a misericórdia de Deus, realmente muitas coisas teriam acontecido já para que ele fosse destruído. Outro exemplo, aqui um gráfico, né, de uma entidade americana que monitora os terremotos. Esse gráfico mostra os terremotos de magnitude 6 a 8, nem pega os mais fracos, né? E a incidência deles ao longo da história. Veja, de 1900, claro que é o fator também aprimoramento de sismógrafos e assim por diante, mas se você quiser então pegar um tempo mais recente, como por exemplo ali em 1980, de lá para cá, já à direita do gráfico, 85, 1990, 2000, 2008. Eu não tenho depois os dados atualizados, mas esse gráfico só tende a subir. Quer dizer, a incidência de terremotos de magnitude mais alta tem sido cada vez maior e aumentado bastante nos últimos anos. Então esse sinal aí já está muito claro de que realmente ele se cumpre em nosso tempo. No meio, no coração dos Estados Unidos, quase ali, existe um supervulcão, o Yellowstone, lá no Parque Yellowstone. Se esse vulcão entrar em erupção ou explodir, calcula-se que a destruição alcança esse raio ali, ó. Olha o mapa. Cerca de 100 milhas, tudo vai ser devastado em redor, e mais outro tanto de milhas ali, 500 milhas, sendo arrasado por outros fatores secundários, como ondas piroclásticas, né, que é um vapor e pó superaquecido, fumaça, enfim, terremotos, tremores. Está ali, no coração do país. Imaginem se isso acontece, a crise econômica que vai se assim, desabar sobre o planeta, porque afetando a maior economia do mundo, todo o planeta vai pelo ralo junto, né? Então, muitas coisas podem acontecer por aqui. E a gente pensa que vai ficar aqui para sempre, que isso aqui é forte e que temos que salvar o planeta. Olha, nós temos que levantar os olhos para o céu e entender o que diz esse salmo aqui, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A segurança só vem do céu. A nossa segurança não está em estruturas daqui da terra, como montanhas, tampouco está em estruturas criadas pelo ser humano, porque elas são muito frágeis, acabamos de ver isso. Nós precisamos confiar em Deus.
precisamos entender que somente a intervenção divina vai nos salvar deste atoleiro chamado pecado. O que temos que fazer então, irmãos? A pergunta talvez nem seja o que Jesus está esperando, mas sim o que nós estamos esperando. O que temos que fazer? Qual o nosso papel nisso? Hoje eu não sei quantos de vocês assistiram ao vídeo do projeto Provai e Vede. Hoje de manhã, 1º de maio. Eu fiquei emocionado. E tanto é que eu resolvi, se você já viu, eu quero que você reveja. E se não, eu quero que você assista agora a este vídeo, porque é realmente muito inspirador. Esse vídeo responde muitas coisas. E que eu creio que responde a pergunta que eu deixei agora por último, né? O que temos que fazer? Veja o que esses irmãos com poucos recursos têm feito para o nosso Senhor Jesus Cristo. Assista e se inspire. Provai e vede. História de hoje: o preço de uma vida. Irmão Lorival, é uma alegria estar aqui na sua casa. Eu sou o pastor Francimauro, sou o novo pastor do distrito e eu vi que aqui é uma grande dificuldade de chegar, né? É bem distante da cidade. Nós viemos aí 2 horas de barco, né? No barquinho sem estar coberto, e depois a gente caminha no meio da mata e também no campo, mais ou menos 1 hora na lama. É bem difícil, não é? Realmente, pastor, não é qualquer um que chega aqui não. Muitas pessoas têm medo, né, de chegar aqui. Mas aqui nós vivemos tranquilo. Eu dedico meu tempo aqui cuidando do meu sítio aqui, né, da minha roça, da minha lavoura aqui. Mas eu dedico também o meu tempo mais à igreja, né, ali, porque é o meu maior tesouro, né? Porque do jeito que eu cuido das minhas coisas aqui, também Deus está lá no céu também cuidando de um lugarzinho para mim. Eu soube, irmão Lorival, que o senhor fez uma conferência aqui na região de 19 dias. O senhor poderia me contar como foi que aconteceu tudo? Eu tinha um amigo que morava a 3 quilômetros daqui, né? E um grande amigo meu, e através da amizade que eu tinha com ele, então eu consegui falar com ele, eu chamo para ele Luiz, né? E ali ele abriu espaço ali para a gente fazer esse trabalho lá na casa dele. A grande dificuldade para nós realizar esse trabalho é por causa da distância, e também não tinha material, não tinha energia elétrica, né? Então nós tínhamos que levar daqui de casa, nós levávamos uma televisãozinha, né, de 14 polegadas, e também levava o DVD, motor de luz, caixa de som, tudo nós levava para lá. Você sabe que nós não temos carro aqui, né? Então para levar essas coisas, nós tínhamos que levar numa caixa, né? E essa caixa era o boi que levava, com esse material todinho para lá, andando aqui 3 quilômetros para poder chegar lá com esse material. E vocês percorriam esse caminho todos os dias, de noite, na mata e na lama. Não era perigoso? Nós sabíamos das dificuldades, né? Que a gente poderia daqui para lá. Mas a gente ia alegre, né? E o povo que nos acompanhava, ia todo mundo feliz da vida, porque a gente estava fazendo esse trabalho ali. Tocava pelo meio daquela lama ali, e o boi na frente, nós atrás. E muitas vezes, naquele lugar mais difícil, o pessoal saía cantando, alegre. Nós saíamos à tarde para poder chegar lá no início da noite. A programação terminava de 9 horas, 9h30 da noite. E agora, como voltar à noite no escuro? Só que nós tínhamos lanterna, né? Cada um vinha com a lanterna na mão, a gente tinha como focar naquela lama, naquele lugar difícil para a gente passar. A gente vinha todo mundo focando e nós chegávamos em casa por volta de 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, 19 noites. Na primeira noite de evangelismo, nós demos estudo somente para a família. E aí, a passados os dias, os vizinhos foram sabendo e foram vindo também participar. E quando foi nas últimas noites, nós finalizamos a programação com muito mais de 30 pessoas. Quando eu vi aquele tanto de gente dentro daquela casa ali, o Espírito Santo falando ao meu coração: faça o apelo. Eu não poderia deixar de terminar essa série de conferências sem fazer um apelo, né, a cada um de vocês, para que você também pudesse entregar a vida a Cristo, assim como também um dia eu entreguei a minha, né? Então isso para mim é o maior prazer. Então eu gostaria de apelar o coração à vida, a cada um de vocês também nessa noite, né? Quantos de vocês aqui gostariam de entregar suas vidas, né, também nas mãos de Deus? A intenção era batizar a família, mas com o poder de Deus, nós batizamos 24 pessoas.
Irmão Lorival, como é que o senhor prega, dá estudos bíblicos, faz evangelismo sem saber ler e escrever? Como é que o senhor lê ali o versículo bíblico? Eu sei os textos de cor. E aí eu mando alguém levantar, por exemplo, São João 3,16. Aí a pessoa levanta, lê, e aí eu mando ele sentar e eu continuo pregando. Provai e vede. Eu quero me envolver nessa missão maravilhosa, que é de Deus. Você quer também? Eu espero que você tenha também esse desejo de fazer como aquela família ali, com poucos recursos. O nosso irmão sequer sabe ler, mas olha o que ele está fazendo. Quantas pessoas levadas a Jesus. Nós precisamos estar envolvidos nesse trabalho. Eu quero concluir contando para vocês uma última história. Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto. Essa história aconteceu comigo, já faz alguns anos. Eu guardo gratas recordações disto. Eu quero contar a história de um amigo chamado William, que eu conheci em 1994, o mesmo ano em que eu comecei a namorar a minha esposa. Naquele ano, um pouco antes disso, eu fui convidado a ministrar algumas aulas de Apocalipse numa escola pública, lá em Criciúma, Santa Catarina, minha terra natal. Por quê? A professora de religião que me conhecia havia sido questionada na sala de aula sobre o Apocalipse, sobre as bestas e tudo mais, e ela não soube responder, e ela sabia da minha história, sabia que eu tinha estudado Apocalipse, que eu era apaixonado por profecias desde aquele tempo, e ela então me convidou para ministrar algumas aulas. Eu aceitei de todo o coração, né? Foi uma oportunidade, uma porta que eu entendi que Deus abriu para a pregação do Evangelho, e lá fui. Comecei a ministrar ali naquele colégio o seminário Revelações do Apocalipse, o curso com que eu mesmo me converti. Infelizmente, não durou muito tempo. Os pais começaram a reclamar das aulas, das perguntas que os alunos chegavam em casa e faziam para eles não sabiam responder, acharam aquilo meio estranho, e infelizmente tive que depois parar com aquelas aulas a pedido dos próprios pais daqueles alunos. Mas enquanto eu estive lá, eu notei que especialmente um jovem chamado William, tinha cabelo aqui nos ombros, bem novo, né? Tinha uns 15 anos na época, ele demonstrava muito interesse nas aulas. E após as aulas, nós voltávamos de ônibus, tomávamos o mesmo ônibus, porque depois eu descobri que ele morava perto da minha casa. E muitas vezes, em lugar de ir para a casa dele, já tarde da noite, ele ficava na minha casa e nós continuávamos os estudos da Bíblia, ali no meu quarto. E, para resumir a história, depois de algum tempo de estudos, de oração, o William, ele aceitou Jesus como Salvador e foi batizado no mesmo tanque, na mesma igreja, em que eu fui batizado também em 1991. O William foi batizado, então, ali naquela igreja. Infelizmente, com o tempo, eu também não podia dar muita assistência a ele, porque eu comecei a estudar, fazer minha faculdade em Florianópolis, fica a 200 quilômetros de distância, praticamente, de Criciúma. Não podia ir todos os fins de semana ali, para aquela cidade. E o William, ele começou novamente a se relacionar com os amigos do passado, começou a faltar à igreja e, tristemente, acabou deixando a igreja. Eu me lembro de uma última vez em que nós conversamos naquele período, ele foi à minha casa e no meu quarto, ele chorando, me disse o seguinte: Michelson, eu preferia que você não tivesse me dito tudo o que você me ensinou, porque hoje eu não me sinto em paz em lugar nenhum, eu me sinto como uma formiga fora do formigueiro, foi o que ele disse. E eu também chorando disse: William, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu ofereci a você o que eu tenho de mais precioso, que é Jesus Cristo, a palavra dele. E eu vou orar todos os dias para que você entenda isso e volte para os caminhos de Deus. Irmãos, vários anos se passaram. Mais de 10 anos se passaram. O William era um jovem muito inteligente, ambicioso. Ele dizia assim: eu quero prosperar, eu vou fazer 2 faculdades, eu quero comprar um apartamento de cobertura, eu quero ter dinheiro, eu quero me casar. E ele conseguiu tudo isso. Ele, de fato, fez 2 faculdades, Direito e Ciências Contábeis. Ele comprou o apartamento que ele desejava, ele tinha um bom carro, ele alcançou tudo aquilo que, humanamente falando, é atribuído à prosperidade, a sucesso. Tinha a família dele, filhos, um filho. Só que o William não era feliz. Esse é o detalhe. Um dia ele estava no escritório, um cliente
se sentou na frente dele e fez uma pergunta estranha, mas a queima-roupa. Perguntou: William, você tem uma religião? Ele ficou meio constrangido com a pergunta, mas respondeu assim: olha, eu já fui adventista do sétimo dia. E o cliente disse: William, olha que coisa, eu sou adventista do sétimo dia. Amigo, posso trazer aqui o pastor na sexta-feira à noite para conversar um pouco com você? Ele ficou meio assim, enrascado, não sabia para onde ir, e disse: tá bom, pode trazer. Na sexta-feira à noite o pastor estava lá. Conversaram bastante. O pastor percebeu que o William conhecia todas as doutrinas bíblicas adventistas, porque ele havia sido bem preparado. E ele fez um convite para o William. William, amanhã, de manhã, haverá um coral muito bonito na igreja. Virá um pastor da associação lá de Florianópolis pregar. Você aceita o convite para ir à igreja? O William respondeu daquele jeito meio brasileiro: olha, quem sabe eu apareça por lá, né? Mas graças a Deus ele não fugiu do convite. Ele foi à igreja. Ele sentou lá no fundo, meio envergonhado, com receio de que aqueles irmãos do passado ainda pudessem se lembrar dele. Ficou no fundo da igreja. O coral cantou belamente. Naquele dia o pastor convidado apresentou uma mensagem sobre o jovem rico. O William entendeu que o recado era para ele. Chorou o culto inteiro. Antes de acabar ali, antes do momento da despedida, ele já saiu da igreja com receio de ser abordado, foi para casa, se trancou no quarto, se ajoelhou ali ao pé da cama e disse para Deus: Senhor, eu entendi que hoje tu me deste um recado, mas eu preciso de uma confirmação. Eu vou abrir a Bíblia e quero que tu me fales através dela. E quando ele abriu a Bíblia, o texto que apareceu na frente dele foi a parábola do jovem rico, a história do jovem rico. E ele entendeu que realmente era um chamado de Deus. Para encurtar a história, em 2009 o William foi rebatizado lá em Criciúma. E hoje ele é um dos anciãos da Igreja Central de Criciúma. Um grande líder, um homem de Deus, missionário. Sabe, meus queridos irmãos, eu louvo a Deus porque para ele houve tempo, né? Ele teve tempo de voltar. Deu tempo para o William voltar para a igreja. Ele me disse: Michelson, eu consegui tudo o que eu queria, lembra? Mas eu nunca fui tão feliz quanto naquele tempo, lá com 15 anos, em que eu frequentava a igreja, assistia aos cultos, ia com você dar estudos bíblicos. Mas agora o William voltou a ser feliz, porque ele reencontrou Jesus. Queridos, o que Jesus está esperando, talvez, eu sei que isso é um pouco poético, né? Mas quem sabe não seja para que você tome a decisão de voltar para os braços dele. Quem sabe não seja Jesus esperando que você tome a decisão pelo batismo. Eu não sei se alguém que está me ouvindo agora ainda não passou pela experiência maravilhosa. Eu passei por isso com 18 anos para 19 anos. Foi a decisão mais importante e maravilhosa que eu tomei na minha vida. Nunca me arrependi disso. Quem sabe nesse momento eu esteja falando para alguém que não passou pelo batismo ainda. Que tal você se preparar para isso? Converse com o seu pastor. Converse com os líderes da Super Bom. Quem sabe você trabalha aí e precisa passar por essa experiência. Diga: eu quero me preparar para ser batizado. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero estar pronto quando Jesus voltar. Quem sabe você que está me ouvindo nesse momento seja alguém que anda afastado dos caminhos de Deus. Quem sabe você esteja dentro da igreja, mas o coração lá fora. Não é o momento, quem sabe agora, de você colocar tudo em dia. Senhor, reaviva a minha vida. Senhor, eu entendi que essa tarde, essa programação sobre reavivamento foi para mim. E foi mesmo. Senhor, enche meu coração com teu espírito e ajuda-me a ser uma nova criatura. Assim como deu tempo para o William, também dá para você. Ainda é tempo. Jesus, ele vai voltar em breve, mas ainda dá tempo de nós nos prepararmos para esse grande acontecimento. Apocalipse, capítulo 22, versos 20 e 21, são as últimas palavras registradas na Bíblia. E ali nós vemos um pedido ansioso de João, ao dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, vem logo. João tinha saudade do seu amigo, do seu mestre, do seu Salvador. E você, tem saudade de Jesus? Que ele nos ajude realmente nesse processo de reavivamento. Ele é o maior interessado em que nós nos consagremos, nos preparemos, aceitemos a salvação e estejamos prontos para a sua vinda. Ele é o maior interessado em fazer de você e de mim instrumentos de salvação. Que assim como aquela família do vídeo, possamos nós também fazer a nossa parte. Ainda que seja usando uma TV de 14 polegadas, ainda que seja enviando uma mensagem pelo WhatsApp, não importa, faça o que você puder fazer.
para que mais pessoas possam estar com você no reino dos céus. E tem um efeito colateral importante aí. Quanto mais você prega, mais você se consagra. Quanto mais você se envolve na missão, mais perto de Deus você está. Que tal tomar essa decisão hoje? Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, primeiramente te agradecemos pela esperança que a Tua palavra nos apresenta da volta de Jesus. Não sabemos quando será, mas sabemos que ela vai acontecer, porque Tu prometeste, porque Teus anjos prometeste, porque Tua palavra é infalível, está repleta dessas promessas. Por isso, ó Deus, obrigado, porque mesmo no mundo de trevas e de sofrimento, nós temos uma luz lá na frente, nos aguardando. É a Tua vinda. Ó Pai, consagra-nos, reaviva-nos, que nós possamos nos envolver na missão de salvar outras pessoas que, como nós no passado, estão perdidas. Usa-nos como Teus instrumentos, com os recursos que temos, com as capacidades que temos, com as nossas limitações todas, mas que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos. E nesse processo de salvar pessoas, possamos nós também nos manter no caminho da salvação. Ó Pai, abençoa a Superbom, essa instituição quase centenária que tem sido uma bênção em nosso país. Uma igreja em forma de indústria de alimentos, como dizia o pastor Ayrton. Bom Deus, por favor, abençoa os seus funcionários, abençoa a administração, a liderança, todos os que trabalham nessa empresa e os que estão ligados a ela como representantes, como vendedores, enfim, que todos eles se compenetrem da importância de não apenas levar saúde, mas também levar Jesus aos corações. Abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo, a Tua obra, todas as instituições, para que sejam agências de salvação. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.